Fala galera, beleza? Estamos aqui para poder resolver algumas questões, os exercícios aqui de uma lista, de exercícios sobre lógica aristotélica. E caso você não tenha assistido às aulas a respeito desse conteúdo, eu vou deixar na descrição desse vídeo, todas as aulas, você pode ir lá fazer uma revisão, se você assistiu já, ou se você não assistiu, vale a pena assistir para poder conseguir fazer esses exercícios aqui de um simulado, a fim da gente se preparar aí para as nossas avaliações. Vamos lá então. A questão número 1. Qual das seguintes afirmações representa a visão de Aristóteles sobre a mudança e a essência dos seres? Essa aqui é uma questão conteudista, Ou você sabe ou você não sabe, não é de interpretação, a respeito sobre a filosofia do Aristóteles. Enfim, o Aristóteles é o pensador que vai tentar resolver o problema deixado pelos pré-socráticos, por Parmênides e Heráclito, a respeito aí da physis, de como era a condição da natureza e também da essência dos seres, a ontologia, então. Enfim, para o Aristóteles, diferentemente do Parmênides, que pensava que o ser tinha uma essência imutável, eterna, que não havia modificação nenhuma, que ele sempre estava idêntico a si mesmo, e diferentemente também de Heráclito, que defendia que esse ser não tinha uma essência, ele era eterna transformação, tudo mudava, tudo se transformava no seu contrário, no seu oposto. O Aristóteles vai propor uma visão, uma perspectiva que diferencia dos dois e tenta resolver o problema deixado pelos dois, porque eles vão apresentar até argumentos aí que são convincentes, qualificados, o Heráclito e o Parmênides. Então bora lá ver as opções que nós temos aqui sobre o que seria a visão do Aristóteles. Letra A fala: a mudança é apenas uma ilusão e as essências dos seres são imutáveis. Não, Nesse caso aqui, essa letra A estaria mais de acordo com o pensamento parmenidiano, dizendo que a mudança é apenas uma ilusão, ou seja, ela não é o que é. E a essência dos seres, então, são imutáveis, ou seja, a mudança seria algo que tem a ver apenas com a percepção dos nossos sentidos aí para o Parmênides. E por Aristóteles não é bem assim. A letra B fala: as essências dos seres são mutáveis, mas a mudança ocorre de forma contraditória. Aí isso aqui já seria mais próximo do que é o pensamento do Heráclito, essa ideia de mudança, de transformação. Não sei nem se o Heráclito acreditava que existiria uma essência. O Aristóteles acreditava, essas essências desses seres, a maioria deles pelo menos, era mutável, só que essa mudança para o Aristóteles ela não acontece de forma contraditória, ou seja, que o ser vai se transformar em seu contrário, como Heráclito dizia, o dia se transforma, por exemplo, na noite. Não é essa perspectiva aqui que adota o Aristóteles a respeito da mudança. A letra C fala: a mudança é a realização das potencialidades contidas na essência dos seres, sem contradição. Essa aqui é a opção verdadeira, marcável, É exatamente isso aqui que o Aristóteles vai defender, portanto. A mudança é a realização de potencialidades que já estão contidas ali na essência do ser e não existe uma contradição. Então, por exemplo, uma semente, ela tem um potencial, ela tem uma potencialidade de se transformar em árvore dentro da sua própria essência, e isso não seria uma negação dela própria, apenas um desenvolvimento daquilo que ela viria a ser, ok? A letra D fala: a mudança ocorre de forma aleatória e imprevisível, sem relação com as essências dos seres. Não, o Aristóteles não vai defender que essa mudança é aleatória e imprevisível. O exemplo aqui da semente pode ser aplicado novamente. Ou seja, há uma previsibilidade que a semente ela vai se transformar numa árvore. Pode ser que ela não se transforme, porque as potencialidades podem não ser realizadas. Porém, contudo, entretanto, a gente tem aí um grau de previsibilidade a respeito dessa transformação das essências dos seres, e a gente precisa conhecer isso, segundo a perspectiva aqui do Aristóteles. E a letra E fala: as essências dos seres são imutáveis e a mudança é apenas uma aparência passageira. Aqui já seria algo próximo do pensamento platônico, também está dizendo aí dessa diferença entre um
o mundo que seria sensível, ou seja, o mundo dos sentidos, e o mundo inteligível, que seria o mundo das ideias, né? Então, aqui nesse caso, a aparência poderia ser passageira, uma mudança, né? Apenas ali passageira, aparente, que não tem a ver com a essência. Então, há uma diferença entre o que é essência e o que é aparência, por exemplo, para o Platão. Já que no mundo sensível a gente tem apenas uma visão distorcida de como as coisas realmente são. Aqui a gente tem uma cópia imperfeita do mundo das ideias, onde ali a gente já tem uma ideia que é perfeita a respeito de algo. Então, para o Aristóteles não seria a letra E. Ele é um herdeiro do pensamento platônico, mas ele vai tentar superar o seu mestre, né? Vai opor uma diferença aqui com relação ao seu mestre. A primeira, então, é a letra C. Vamos para 2. A lógica se ocupa da proposição, que é a expressão linguística de um juízo, representando a atribuição ou a negação de um predicado a um sujeito. O juízo é o ato mental no qual ocorre essa atribuição ou negação. Por conseguinte, o raciocínio formado pelo encadeamento de juízos é expresso logicamente através da conexão de proposições, denominada silogismo. A lógica analisa os elementos das proposições, os tipos de proposições e silogismos, além dos princípios necessários para que tanto as proposições quanto os silogismos sejam considerados verdadeiros. Qual é o objeto do estudo da lógica, conforme descrito no texto? Esse texto apresenta um detalhezinho que a gente poderia corrigir nele. Quando ele diz aqui, por exemplo, né, que os silogismos sejam considerados verdadeiros, seria uma palavra melhor empregada se tivesse aqui válidos, né? Se os silogismos são considerados válidos. Não há uma preocupação em relação à verdade, né? A verdade é uma questão de referenciação entre o que é dito, a linguagem e as coisas fora do mundo. E não é exatamente o ponto aqui que a lógica está preocupada. Então, qual é o objeto de estudo da lógica, conforme descrito aqui no texto, né? A ideia geral desse texto aqui é uma questão interpretativa, uma questão que é de compreensão de texto. A letra A fala: o juízo como um ato mental de atribuição ou negação. A lógica não vai estudar essa questão dos juízos, né? A questão do pensamento que não é expresso, que fica aqui e que só posteriormente é expresso, e quando ele é expresso ele se transforma numa proposição. Aí a proposição a lógica vai estudar, mas não o juízo em si. O encadeamento, a letra B fala, o encadeamento dos juízos na formação do raciocínio. Também não é exatamente esse o ponto. Aqui é uma questão, é uma alternativa que a gente poderia marcar, porque como está falando de encadeamento, né? Mas no caso aqui são os juízos que ainda estão aqui na mente, que não foram expressos linguisticamente, né? De alguma forma comunicados, ainda estão na cabeça. Então ele não vai verificar exatamente o encadeamento desses juízos, como se deu ali na cabeça e para formar um raciocínio, né? Porque raciocínio é justamente esse encadeamento de juízos. A letra C fala a conexão linguística entre sujeito e predicado. Não é um estudo, então, linguístico, gramatical, né? Onde qual que vem primeiro, é o sujeito, é o predicado, qual que é a relação entre eles, gramaticamente pensando, né? Então, assim, não é o ponto aqui do estudo da lógica. A letra D fala a validade das opiniões expressas nas proposições. Não investiga a questão das opiniões, da chamada doxa, né, para os gregos. Então, não vai verificar a validade das opiniões expressas nas proposições. Não é esse o ponto, não é essa a preocupação. E a letra E fala a conexão lógica entre as proposições formadas. Essa aqui é a opção correta, né? O texto traz exatamente essa ideia. Então, por conseguinte, o raciocínio formado pelo encadeamento do juízo é expresso logicamente através da conexão
das proposições denominadas silogismo. O silogismo é o coração aqui da lógica, né? Ou seja, é justamente esse encadeamento, essa relação entre as proposições para que possamos, né, chegar a uma conclusão. Né? Premissas que vão chegar a uma conclusão. Então aqui, letra E. Questão 3. Compreender a estrutura dos argumentos, ou seja, a sua forma, permite-nos identificar padrões, princípios gerais que podem ser aplicados a uma variedade de situações, independentemente do conteúdo específico. E isso simplifica a análise e o estudo dos raciocínios, tornando-os mais acessíveis e passíveis de generalização. Isso aqui é uma boa descrição do que seria a lógica, né? O que é que ela está preocupada no final das contas, o que é a lógica, o que ela estuda. A lógica aqui é aristotélica. De acordo com o texto, qual é a abordagem principal adotada pelos filósofos no desenvolvimento da lógica? Letra A. A análise detalhada de cada argumento individualmente. Não é isso que a lógica vai estudar, ou seja, detalhezinho por detalhezinho, né? Argumento por argumento, de maneira individual. Então, não vai fazer análise desses argumentos de maneira individual. B. A priorização dos conteúdos específicos dos argumentos. Não a lógica atua do ponto de vista formal, então vai pensar na formalidade e não exatamente nos conteúdos que estão nos argumentos. Para você conseguir utilizar um silogismo que seja ao mesmo tempo válido e que a conclusão seja verdadeira, é preciso que as premissas elas sejam verdadeiras. Então a lógica não está preocupada com isso, mas é necessário, né, para que as coisas funcionem, por exemplo, do ponto de vista da filosofia e da ciência, que essas premissas, que essas proposições que vão formar essa conclusão sejam verdadeiras, mas não é a preocupação da lógica. A letra C fala a investigação da estrutura dos argumentos, ou seja, sua forma. Agora sim, então vai estudar a forma, a estrutura de como esses argumentos são montados para poder convencer alguém. E isso aqui é o que a lógica de fato estuda. Então seria aqui a letra C. Vamos ver por que não são as outras. A letra D fala aplicação inconclusiva de princípios gerais a todos os raciocínios. Não, né? Pode ser que a lógica ela também desenvolva ali possibilidades de análises dessas aplicações inconclusivas, ou seja, pelas falácias, mas não é o ponto central, não é a perspectiva aqui que, por exemplo, está trazendo esse texto aqui para a gente, né, da estrutura dos argumentos e tal. Então, esse textinho aqui nós temos que segui-lo porque é necessário nas questões se ater não só ao se é verdade ou mentira do ponto de vista do conteúdo em geral, mas a gente levar em consideração o texto, o enunciado, para que ele esteja de forma adequada. E a letra E fala ênfase na variedade de raciocínios e argumentos disponíveis. Não é preocupação com essa... aqui praticamente a gente volta aí para a letra A, né, que está falando sobre argumento, aqui volta a falar sobre argumento também, de raciocínio. Então, assim, uma grande variedade, a lógica não vai estudar pontualmente cada um deles, mas a sua forma, né, a sua estrutura, a sua construção. Questão 4. Com base no silogismo apresentado, esse é o principal silogismo, aparece aí na obra do Aristóteles, né, citado. Todo ser humano é mortal, premissa número 1. Sócrates é ser humano, premissa número 2. Logo, Sócrates é mortal, a conclusão. Qual das seguintes afirmações melhor descreve a estrutura lógica desse argumento? A letra A. A conclusão segue diretamente da primeira premissa. A primeira premissa é essa, né? Todo ser humano é mortal. Não, por quê? Porque a lógica ela está baseada em um conhecimento que ele é mediato, ou seja, ele precisa de uma mediação. Não é intuitivo, não é só uma coisa. Então você precisa ali de uma mediação. E no caso aqui do silogismo ostensivo, você precisa de pelo menos mais uma premissa para poder chegar a uma conclusão. Tem que ser duas premissas, né? Duas proposições para poder chegar a uma conclusão no silogismo ostensivo. Então não é essa.
A letra B fala a segunda premissa é desnecessária para alcançar a conclusão. E não, a segunda não é desnecessária se a gente não tivesse essa informação aqui de que o Sócrates é um ser humano, que o Sócrates existe, não daria para chegar a essa conclusão aqui que logo Sócrates é mortal. Letra C. A conclusão é contraditória às premissas apresentadas. Não, ela não é contraditória, ela está coerente, é uma inferência a partir dessas duas premissas. Letra D. As premissas fornecem evidências suficientes para justificar a conclusão. Essa aqui é a alternativa correta, a letra D. Premissas fornecem evidências, então elas estão apresentando. Mas elas podem não ser verdadeiras. A lógica não está preocupada com isso, está preocupada com que a qualidade, né, a relação entre predicado e sujeito que é apresentado é correto. Então, assim, nós temos informações suficientes a partir dessas duas premissas aqui a chegar a essa conclusão. E a letra E fala a validade do argumento depende da verdade da conclusão. E como eu disse, nós não temos a obrigação, não temos a preocupação aqui do ponto de vista da lógica com a verdade, apenas com a validade. Então, a validade do argumento não depende da verdade da conclusão, né? É justamente o contrário, a verdade da conclusão vai depender da validade dos argumentos, ou melhor dizendo, a validade da conclusão vai depender também da validade dos argumentos, já que não estamos aqui investigando uma questão de verdade ou de mentira. Bora aí para a próxima. Questão 5. Outro silogismo aí. Premissa maior. Todos os mamíferos são animais de sangue quente. Premissa menor. Os gatos são mamíferos. Conclusão. Logo, os gatos são animais de sangue quente. Então, se a gente fazer a relação aqui A, B e C, né, uma forma aí que o Aristóteles vai apresentar, né, uma fórmula interessante, vai dar certo, né? Então, assim, mamífero aqui fica sendo o A, animais de sangue quente fica sendo o B. E aí, como a gente sabe, né, o A, que está nessa posição aqui de sujeito, ele vai passar para a posição de predicado na segunda premissa, ou na premissa menor, e ele de fato faz isso, aqui é onde os gatos são mamíferos, e aparece aqui os gatos, né, que é o Czinho, C menor. Aí, na conclusão, repete, os gatos que estavam na premissa menor descem, ficam na mesma posição, eles continuam sendo sujeitos, vão para a conclusão aqui o Czinho, e aí o que alterna é que o que era o B lá em cima, animais de sangue quente, vai descer da primeira premissa ou da premissa maior para a conclusão na mesma posição. Continua sendo predicado. Então, são animais de sangue quente, ou seja, é um silogismo válido. Considerando o silogismo aristotélico apresentado, qual das seguintes afirmações melhor descreve sua estrutura lógica? Letra A. A conclusão contradiz a premissa maior. Não existe a contradição aqui, né? Elas são coerentes. Letra B. A premissa menor é irrelevante para a conclusão. Não, pelo contrário, ela é importantíssima aqui para a nossa conclusão, porque ela traz o Czinho pela primeira vez. Letra D. A premissa maior é desnecessária. Não, populei, opa. A conclusão segue diretamente das premissas fornecidas. É isso, né? Repetiu praticamente o que a gente tinha lá na 4. A conclusão segue diretamente das premissas fornecidas. Nós vimos aqui A e B, desce o C, a ideia, o A vem para a posição aqui de predicado, tá tudo certinho. Então é a letra C, a alternativa correta, né? A conclusão segue diretamente das premissas fornecidas. Por que não são as outras? A letra D fala, a premissa maior é desnecessária para estabelecer a conclusão. Não, né? Ela é importantíssima, ela que vai estabelecer o universal aqui. Todos os mamíferos são animais sangue quente. E a letra E, a validade do argumento depende da premissa menor ser verdadeira.
Repito, a lógica não está preocupada com essa questão de ser verdadeiro ou ser falso. Embora que a gente saiba que é verdadeiro também, né? Os gatos realmente são mamíferos do ponto de vista aí da biologia. Então, tá tudo certo, é a letra C, a alternativa correta. Bora aí para 6. Com base na classificação das proposições conforme qualidade e quantidade, qual das seguintes opções exemplifica uma proposição afirmativa universal? A letra A fala todos os pássaros são mamíferos. Do ponto de vista biológico, isso aqui não se aplica, né? É falso, é uma mentira. Mas a lógica realmente não está preocupada com isso. Então, poderia ser uma premissa lá, né? Você coloca a premissa, se você consegue fazer a relação com ela e chega a alguma conclusão, ela seria válida. Todos os pássaros são mamíferos. Então, quando eu falo todos, eu estou falando de um universal. Quando eu falo de todos ou de nenhum, que é a extensão total do sujeito, aí a gente, então, nesse sentido aqui, está falando de universal. Ela é afirmativa porque o que seria afirmativa? Quando você junta um sujeito e um predicado. Juntou sujeito e predicado, sujeito aqui pássaro, predicado mamífero, os dois estão unidos, né? Porque são mamíferos, então você tem uma afirmativa, ou seja, essa aqui é uma universal afirmativa, ou uma afirmativa universal. Bora ver as outras. A letra B fala que nenhum gato é mamífero. Então, essa aqui também é universal, mas ela não é uma universal afirmativa, ela é uma universal negativa. Por quê? Porque ela está separando o sujeito do predicado. O sujeito é o gato e o predicado é anfíbio. E aí, então, nesse sentido, você separa, né? Porque nenhum gato é anfíbio. Então, não tem como juntar os dois aqui. Justamente porque existe um universal. Então, por mais que aqui essa afirmação seja verdadeira do ponto de vista da biologia, a gente não está estudando isso. A gente está estudando justamente aqui, conforme a classificação de qualidade e quantidade, como seria uma afirmativa universal. E essa aqui é negativa universal. A letra C, algumas flores não são coloridas, e no caso aqui, algumas flores está falando de um particular, não está falando de um universal. Então, nesse sentido, nós temos um particular negativo, ou seja, separou algumas flores do predicado colorido, né? Coloridas, no caso. Não seria essa. A letra D é a mesma coisa, né? Mudou só o sujeito predicado, né? Alguns cachorros não são dóceis, então uma particular negativa. E a última, nenhum computador é eletrônico, uma universal negativa, igualzinha aqui à letra B, só mudando o sujeito e o predicado. A 6, então, portanto, é a letra A. Todos os pássaros são mamíferos, embora isso seja uma mentira, né, para a biologia. Os pássaros não são mamíferos. Questão 7. Suponhamos uma situação. Um candidato à presidência afirma em um comício que seu opositor é incompetente na gestão pública. Depois, no segundo turno, estabelece uma aliança política com seu ex-adversário e declara que sempre soube que ele é um grande administrador. Dias depois, durante uma entrevista a uma emissora de rádio, uma jornalista pergunta ao candidato sobre sua contradição. O senhor mentiu antes ou está mentindo agora? Como o princípio do terceiro excluído se aplica à situação do candidato à presidência descrita no texto? Então, é sobre a regrinha, né, do princípio de terceiro excluído, que são dos princípios lá da lógica aristotélica. É o terceiro princípio do terceiro excluído. A letra A fala: ele permite que o candidato faça declarações contraditórias sem consequências. Não. É justamente para evitar as contradições que os princípios aristotélicos da lógica existem, né? Para evitar contradições. E no caso aqui existe uma contradição e o terceiro excluído abole a contradição, porque ele é complementar ao princípio de não contradição, que é o segundo princípio.
A letra B fala, ele estabelece que o candidato está sempre falando a verdade, independentemente das circunstâncias. Não, o princípio de terceiro excluído não diz isso, tá? A letra C diz, ele sugere que o candidato deve fornecer uma terceira opção para resolver a contradição. Acho que talvez muitas pessoas podem ser induzidas a marcar essa, né? Mas não é isso, por quê? O que é o princípio do terceiro excluído? Justamente porque não existe uma terceira opção. O terceiro está excluído. Ou seja, ou é. Então, ou não é. Então, eu tenho aqui uma garrafa na minha mão. Ou essa é uma garrafa, ou ela é uma não garrafa. Não havendo uma terceira possibilidade. Ah, mas e se for um copo? Aí é uma terceira possibilidade. Não. Aí dentro aqui da lógica formal do Aristóteles, o copo é o quê? Uma não garrafa. E tudo aquilo que não é uma garrafa é uma não garrafa. E a garrafa vai ser garrafa. Então, portanto, não existe uma terceira possibilidade. Certo? Então, por isso a letra C não está correta. A letra D fala, ele implica que ao mesmo tempo o candidato é competente ou incompetente, não havendo outra possibilidade. É essa a opção correta, marcável, verdadeira. É exatamente isso. Não existe uma outra possibilidade entre ser incompetente ou não ser incompetente, né? Ou seja, ou o cara é competente ou ele é incompetente, que significa não competente, certo? Nesse caso, então, portanto, não há uma outra possibilidade. Porque está falando que ao mesmo tempo, ou seja, não tem como ele ser competente e incompetente ao mesmo tempo. Pelo menos não para a lógica formal aristotélica, que ela é muito assim, né? 0,1, 0,1, ela é bem assim, fechadinha, né? Matemático praticamente. Então, nesse caso aqui, seria a letra D, a opção marcável. A letra E fala, ele exige que o candidato escolha entre ser competente ou incompetente na gestão pública. E aí, não é esse o caso, né, gente? Está se referindo à pessoa que falou e não ao cara lá que está fazendo uma gestão competente ou incompetente, né? Então, não seria esse o caso aqui, não está julgando o comportamento, né? Mas a expressão que o cidadão lá utilizou, né? Que o candidato lá utilizou. 8. Com base nas classificações das proposições conforme sua relação, qual das seguintes afirmações está correta? A. Todos os músicos são talentosos. E alguns músicos não são talentosos. Exemplificam proposições subalternas. O que são as proposições subalternas? É quando você tem uma universal, por exemplo, particular, e você tem confundindo, estou completamente aqui, gente. Você tem uma universal afirmativa e aí você tem uma particular afirmativa. E que você tem o mesmo sujeito e o predicado, e há uma relação de reciprocidade da segunda proposição com a primeira. Então, necessariamente, as duas estão conectadas. Nesse caso aqui, não é subalterna, porque todos os músicos são talentosos. Aí eu não posso dizer que alguns músicos não são talentosos, né? Por quê? Porque se eu já afirmei que todos os músicos são talentosos, eu poderia dizer o seguinte, né? Os pianistas são talentosos. Por quê? Porque os pianistas são músicos. Então, eles estão dentro aqui dessa ideia de músico. Então, aqui seria uma subalterna. Mas não é o caso, né? Aqui está totalmente... Essa aqui, ela não seria de acordo com o que a gente está fazendo a nossa classificação aqui das proposições. Beleza? Vamos para B. Todos os estudantes são dedicados e nenhum estudante é dedicado. São proposições contraditórias. Aí tem gente que marcou essa, poderia ter marcado, falar, realmente, isso aqui é contraditório. Mas dentro da classificação da lógica aristotélica aqui, existe subalterno, quando a gente faz relação, né, entre duas proposições, subalternidade, a subalterna, a
contraditória e existe a contrária. Nesse caso aqui seria uma contrária. Por que é uma contrária? Porque nós temos dois universais. Um universal que é afirmativo e outro universal que é negativo. Um junta estudante dedicado, sujeito predicado, o outro separa estudante dedicado. Então tem que tomar muito cuidado aqui nessa questão das contraditórias, né, das contrárias. Eu expliquei isso no slide, né? Podemos aqui até dar uma olhada. Vamos passar aqui nesse slide aqui para a gente perceber, né, como que é a diferença entre elas. Só um instantinho, deixa eu mudar aqui a cena. Vamos lá. Cadê? Vamos para os slides. Aqui. Eu acho que eu mostrei esses slides. Certeza que eu mostrei esses slides. Então, nas aulas aí, se você não assistiu nas videoaulas. Então, temos lá, ó, contraditórias e contrárias. Contraditórias, quando tem no mesmo sujeito predicado, uma das proposições é universal afirmativa e a outra é particular negativa. Ou, quando um é particular afirmativa, a outra é universal negativa. Ou seja, as contraditórias, elas sempre têm uma que é universal, uma que é particular. Uma que é particular ou que é universal. No caso das contrárias, ó, são duas universais, o exemplo aqui que eu estou dando, ou duas particulares. Aí é contrário. Beleza? Então, não esqueçam da diferença entre as contrárias e as contraditórias, porque isso pode acabar dando ruim aí na hora de responder uma questão. É o caso dessa aqui. Essa aqui não é contraditória, então, portanto, ela é contrária. Letra C. Nenhum país é desenvolvido e alguns países não são desenvolvidos, são proposições contrárias. Agora a gente já viu, né, que não é contraditória, então as duas aqui estão trocadas, aqui seria contraditória. Por quê? Porque aqui é universal e aqui é universal, no caso, negativo. E aqui é universal, aqui é universal, ó, que é particular negativo. Aliás, acho que aqui nem entraria como contraditória, né? Nenhum país é desenvolvido. Alguns países não são desenvolvidos. Se nenhum país é desenvolvido, então, óbvio que também alguns países não são desenvolvidos, né? Porque é uma parte desse todo aqui. Então, talvez até seria subalterna nesse caso, né? Não sei nem se alguns nesse caso seria válido se a gente fosse considerar. Daria pano para manga aqui essa aqui, né? Se tivesse aqui escrito aqui, são proposições subalternas, né? Porque haveria uma relação entre elas. Eu acho que se aplicaria sim. Mas no que a gente está querendo aqui, né, que é uma ideia aqui de contrária, né, não é o caso. Então elas não são contrárias. Letra D. Todos os atletas são vencedores e alguns atletas não são vencedores. São exemplos de proposições subalternas. Não entra aqui também. Por que não entra? Porque não existe uma relação de subalternidade entre a primeira premissa e a segunda premissa. Se todos os atletas são vencedores, não tem como alguns atletas não serem vencedores, né? Então, não teria como. A letra E, que é a opção marcável verdadeira. Todos os cientistas são criativos e alguns cientistas não são criativos. Universal afirmativa, particular negativa, exemplificam proposições contraditórias. Essa sim tá tudo certinho aqui nela. Bora aí para outra. A 9. Só falta a 9 e a 10, gente. Os termos maior e menor não podem ter na conclusão uma extensão maior do que a tem nas premissas. O que significa ter uma extensão maior do que nas premissas? Porque quando é particular, se refere sobre uma parte da extensão total do sujeito. Quando é na universal, fala sobre a extensão total do sujeito. Então, nesse caso, o que está dizendo? Se tiver uma premissa que ela
que ela é particular entre as proposições colocadas, não dá para a gente concluir nada que seja aí universal. É isso. Então, considerando as regras para construir silogismos categóricos formalmente válidas, essa inclusive é uma regra de uma possibilidade de falácia, né? Falácia formal. Qual das seguintes alternativas apresenta um exemplo de silogismo inválido de acordo com a regra mencionada? Então, aqui a gente tem que se ater ao enunciado. Nós temos que pegar um exemplo que é apresentado de acordo com a regra que está mencionada aqui. E não, às vezes vai até parecer outra aí, falácia, mas não é o caso que está pedindo. A letra A fala: todo cientista é talentoso. Universal, afirmativa. Alguns artistas são pianistas. Particular. Conclusão, portanto, alguns artistas são talentosos. Se todo pianista é talentoso e se alguns artistas são pianistas, sim, então alguns artistas são talentosos. Silogismo válido, né? Não é inválido, não há nenhum problema nesse silogismo aqui, não está nem de acordo com o que a regra está dizendo. Por quê? Porque a conclusão dele apresenta também um particular, não apresenta um universal. Letra B. Nenhum político é confiável. Universal. Todos os eleitores são políticos. Logo, alguns eleitores são confiáveis, né? Nessa aqui já seria um silogismo inválido e tal. A gente tem uma conclusão aqui que ela é particular, mas ela não tem relação com a regra mencionada, né? Que seria a extensão total do sujeito, né? Então, não é a letra B. A letra C. Todo estudante dedicado é aprovado. Muitos alunos são estudantes dedicados. Portanto, todos os alunos são aprovados. Essa aqui, gente, é o que está ferindo a regra mencionada. Por quê? Porque nós não podemos ter na conclusão uma extensão maior do que tem nas premissas. Aqui, a primeira premissa é universal. Todo estudante. A segunda premissa, aí que pega, ela é particular. Por ela ser particular, não podemos concluir universalmente aqui, ó. Não pode ter uma extensão maior, então, né? Então, eu estou falando sobre muitos alunos, eu não posso dizer que no final todos vão ser aprovados. Por quê? Se tem muitos alunos são dedicados, vai ter alguns que não são dedicados, né? E aí, nesse sentido, senão eu teria falado todos, né? Se eu dissesse aqui, ó, todo estudante dedicado é aprovado, todos os alunos são estudantes dedicados, aí eu poderia concluir isso, todos os alunos são aprovados. Aí, ó, seria válido, daria tudo certinho, tudo universal, tudo beleza. Mas nesse caso não dá, porque eu tenho uma premissa que ela é menor, em que a conclusão ela tem extensão maior, né, do que tem nas premissas. Vamos ver as outras. D. Todos os vegetais são saudáveis. Muitas frutas são vegetais. Assim, muitas frutas são saudáveis. Tudo ok com esse argumento, com esse raciocínio aqui, com esse silogismo. Tem problema nenhum nele. Válido, não vi problema. E também aqui no final, né, tá colocando aqui um particular, não é universal. Então tá tudo certo. Letra E, nenhum escritor é famoso. Alguns poetas são famosos. Portanto, alguns poetas não são escritores, né? Eu não sei como que um poeta que não seria escritor, né? Como é que ele vai fazer poesia se eu não vou escrever? Não entendo isso, não dá. Aqui, minha gente, então, o que a gente tem? Nenhum escritor é famoso. Universal negativa, particular afirmativa, alguns poetas são famosos. E a conclusão, a gente tem uma particular negativa. Está inválido, mas não está ferindo a regra mencionada. Então não pode ser. Letra 10. Considere a seguinte afirmação: se alguns alunos de uma turma foram reprovados em uma disciplina, então todos os alunos dessa turma são incapazes de aprender. Olha, nessa aqui, se a gente prestasse bastante atenção no que está dizendo essa afirmação, a gente conseguiria encontrar a falácia que está sendo pedida pelo enunciado. Qual das seguintes alternativas exemplifica a falácia de generalização apressada? Letra A.
o réu trair a esposa, logo deve ser o assassino. Não é generalização apressada nesse caso, porque você pegou algo, né, que seria da reputação do cara para poder acusar ele. E isso é um argumento ad hominem, né? O ad hominem. Você pega algo da reputação dele que não necessariamente tem a ver com o evento e aí você aponta ele como responsável. Isso seria uma falácia também, mas é o ad hominem. B. Se alguns carros japoneses são econômicos, olha só, atenção, ó, se alguns alunos, então a gente tem aqui geralmente um particular, né? E aí depois a gente estende isso para o geral, vira universal. Esse é fácil de entender a generalização a partir dessa ideia do particular virando um universal ou um singular, né? Tipo, aconteceu comigo, então vai acontecer com todo mundo. E isso é a generalização apressada. Aqui é a letra B, gente, que é a falácia da generalização apressada. A C fala 9 entre 10 estrelas do cinema usam sabonete. Logo, esse deve ser muito bom. Isso aqui é uma falácia, mas é qual falácia? A falácia de argumento de autoridade. Então você usa aqui as estrelas do cinema como argumento de autoridade. Se elas estão dizendo aí que esse sabonete é bom, se elas usam esse sabonete, então deve ser bom, né? Porque, né, estrela do cinema, então é autoridade. Como você achasse que ele tivesse algum conhecimento técnico, né, para poder saber escolher realmente o sabonete que tem qualidade. Então não é a letra C, porque não é generalização. A letra D fala: falta-me vontade de comer porque não tenho fome. E aí não tenho fome porque não tenho vontade de comer. Aqui seria uma falácia chamada petição de princípio, que eu até coloquei nos slides lá. Então é quando você fica dando voltas, em vez de explicar, você fica dando voltas, né? O que deveria ser a explicação, o que deveria ser explicado, você justamente utiliza ali como a explicação. Não vale. E a letra E: tomei mel e me resfriei. Logo me resfriei porque tomei mel. Essa aqui é a falácia da falsa causa. Quando você pega algo ali aleatório que aconteceu no tempo atrás, né, e diz que aquele algo ali é o responsável por ter causado aquilo que você está naquele momento, ou um fenômeno, né, que aconteceu naquele momento. É uma falsa causa. Beleza, galera? Espero aqui que realmente a correção, né, desses exercícios aqui tenha ajudado vocês a esclarecer dúvidas que vocês tenham aí sobre a lógica aristotélica. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem escrever aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Valeu, galera. Bons estudos e boa prova para todo mundo aí. Fui!